Pessoal, nós vamos resolver então aqui o exercício 91 do capítulo 17 do livro Química, Ciência Central. Brown e LeMay são os principais autores. No caso, nós vamos utilizar aqui a 14ª edição, mas a 13ª edição, que é a edição mais recente traduzida para o português, nessa 13ª edição, a numeração do problema é exatamente a mesma, tá certo? Capítulo 17, problema número 91. Vamos lá então. Bom, então o problema 1791 nos diz o seguinte: uma amostra de 0,1687 grama de um ácido monoprótico desconhecido foi dissolvido em 25 ml de água e titulado com hidróxido de sódio 0,1150 mol por litro. O ácido requereu 15,5 ml de base para atingir o ponto de equivalência. Letra A, qual é a massa molar do ácido, e letra B, depois da adição de 7,25 ml de base, o pH do sistema, da solução, era 2,85 e qual é então o Ka do ácido desconhecido. Então o nosso ácido, cuja massa molar é desconhecida, é um ácido monoprótico, libera um íon H+ em solução e um ânion, A-, hidróxido de sódio, que foi a base utilizada para a titulação, uma base forte, 100% ionizada, uma base que só tem uma hidroxila, e H+ reage com H- na proporção 1:1 em mol. Então a solução da base é 0,1150 mol por litro e nós gastamos 15,5 ml. Concentração molar é número de mol dividido pelo volume da solução em litros. Fazendo as contas, nós gastamos então 1,783 mol de hidróxido de sódio. 1,083 vezes 10 a menos 3, perdão, 1,783 vezes 10 a menos 3 mol de OH-, mol de hidróxido de sódio, que corresponde a mol de OH-. Como o nosso ácido é um ácido monoprótico, esse também é o número de mols de íons H+, do ácido monoprótico que nós então consumimos. Como o ácido é monoprótico, o número de mols de H+ é igual ao próprio número de mols de moléculas do ácido. Então, nós temos que essa massa de 0,1687 grama corresponde a um número de mols de 1,783 vezes 10 a menos 3 mol. Então, 1 mol, se 1,783 vezes 10 a menos 3 mol corresponde a 0,1687 grama, 1 mol corresponde a X. Então, a massa molar, a massa de 1 mol do ácido é 94,62 gramas por mol, em total concordância aí com o gabarito oficial do livro, que dá 94,6 gramas por mol. Tá certo? Então, essa é a letra A, essa é a massa molar do ácido. Vamos então para a letra B. Na letra B, então, pergunta-se qual o Ka do ácido, nos informando que após a adição de 7,25 ml da solução padrão, da solução da base, o pH do meio era 2,85. Então, nós calculamos ainda há pouco que o número total de mols do ácido é 1,783 vezes 10 a menos 3. E nos 7,25 ml da solução de base que foram gastos até então, enfim, obedecendo ali o que está informado na letra B, nós informamos então que o número de mols de OH- é 8,338 vezes 10 a menos 4. É o número de mols da base conjugada, no caso, que foi formada, porque cada mol de OH- reage com mol de H+, formando água e, consequentemente, força a ionização de uma molécula do ácido, liberando o ânion A- na solução. Tá certo? Lembrar que aí não é o final da titulação, Nós acrescentamos apenas 7,25 ml da base, mas enfim, e o pH era 2,85. Fazendo os cálculos, então, nós sabemos que acrescentamos aí 8,338 vezes 10 a menos 4, mol de OH-, que é também o número de mols de A-, da base conjugada do ácido fraco HA que nós liberamos em solução. Bom, a concentração do ácido, então vai ser o número de mols inicial que nós tínhamos, 1,783 vezes 10 a menos 3, menos aquilo que foi consumido, 8,338 vezes 10 a menos 4, dividido aí pelo volume. Mas então nós já tínhamos 25 ml da solução do ácido e acrescentamos
7,25 ml da solução da base. Esse é o volume total. Divide por 1000 para ter isso em litro. Então, isso nos dá uma concentração do ácido de 0,292 mol por litro, né? E a concentração do sal, por sua vez, né? Ou a concentração da base conjugada, né? É a própria concentração de OH-, que nós liberamos, que nós acrescentamos à solução, né? 8,338 vezes 10 a menos 4, dividido pelo volume total, né? Que é 25 mais os 7,25 que nós acrescentamos, dividindo por 1000 para 3 em litro. Então, isso nos dá um número de mols de 0,0257 mol por litro. A concentração do sal, ou enfim, a concentração da base conjugada, do ácido fraco HA, ou seja, a concentração aí do ânion, né? A menos. Bom, então depois de adicionarmos, né, 7,25 ml da solução padrão, da solução da base, nós não completamos, nós não finalizamos, né, a titulação. Então nós temos aí já um certo número de mols, né, não desprezíveis, enfim, do ânion A- na solução, né, da base conjugada, do ácido fraco, mas nós temos ainda, né, um número também não desprezível de mols de moléculas não ionizadas do ácido fraco, ou seja, nós temos aí uma mistura ácido fraco e a base conjugada do ácido fraco, ou seja, nós temos uma solução tampão. Podemos, portanto, utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, né, para o cálculo aí do pH. Só que o pH nós já conhecemos, é 2,85, foi fornecido no enunciado, né? Então, isso é igual a pKa mais log, concentração da base conjugada, né, que calculamos ainda há pouco, 0,0257, dividido pela concentração do ácido, né, a concentração aí que ainda não ionizou, né, do ácido que ainda não foi consumido, né, do ácido não ionizado que ainda não foi consumido, 0,0292 mol por litro. Então, pKa igual a 2,85 mais 0,055, que nos dá um Ka de 1,24 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Bom, o gabarito oficial do livro, o autor fornece uma resposta como sendo 1,4 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, o que acontece? Como as concentrações são próximas, né, o autor terminou, na verdade, aproximando aí, né, dizendo que a concentração do sal, enfim, da base conjugada, e a concentração do ácido eram iguais. Então, ficaria log de 1 é 0, né? O pKa seria simplesmente o pH, que é 2,85, e aí sim você calcula então um Ka de 1,41 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Mas enfim, essa aproximação que o autor preferiu fazer. E aí então nós chegamos, né, ao valor do gabarito do próprio livro. Tá bom? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.